Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal. Interagir é sempre bom, certo? Só que quando o assunto é medicamentos, o melhor mesmo é fazer antissocial. Hoje nós falaremos sobre interações medicamentosas, seja com medicamentos, alimentos, plantas medicinais. Ficou curioso? Então vem comigo e descubra como o leite, a erva de São João e inclusive aquele Cabernet Sauvignon podem atrapalhar e muito alguns tratamentos bem simples. Uma definição bem simples de interação medicamentosa é quando os efeitos de um medicamento são alterados pela presença de alguma outra substância, seja ela proveniente de um alimento, de algum outro medicamento, de uma planta medicinal ou de uma bebida alcoólica. Geralmente nos referimos às interações medicamentosas como indesejadas ou desejadas, que são aquelas que geram algum benefício para o paciente. Algumas interações são usadas intencionalmente para se obter um tratamento mais eficaz, como a combinação de medicamentos antihipertensivos para atingir a pressão arterial desejada. Mas hoje nós falaremos daquelas que devem ser evitadas, pois trazem malefícios para o paciente e comprometem a eficácia do tratamento. As interações medicamentosas podem intensificar ou reduzir os efeitos de medicamentos, aumentando assim o risco, por exemplo, de efeitos colaterais e, portanto, aumento do risco de intoxicação. Nós falaremos aqui de alguns tipos de interações medicamentosas. O primeiro deles é a interação do tipo medicamento-alimento. Uma das interações medicamentosas com alimento mais graves é com o suco de pomelo ou grapefruit. O efeito do pomelo ele pode durar 24 horas e o consumo de um único copo de suco pode rapidamente modificar a biodisponibilidade de diversos medicamentos. Se você utiliza algum dos medicamentos listados aqui, como a ciclosporina, a simvastatina, o tacrolimus ou a primaquina, você deve evitar consumir essa fruta e os derivados dela. Um outro exemplo de interação do tipo medicamento-alimento é quando o paciente ingere o antibiótico tetraciclina com leite, ou iogurte, queijos, coisas desse tipo. A presença do leite ou de produtos derivados do leite, eles reduzem a absorção da tetraciclina e, consequentemente, diminuem o efeito terapêutico dela. Faça a ingestão desses alimentos 1 hora depois ou 2 horas antes de você utilizar esse antibiótico, a tetraciclina. A segunda interação medicamentosa que nós vamos falar é do tipo medicamento e o álcool, presente em bebidas alcoólicas. O álcool, ele é um indutor enzimático. Ele aumenta a atividade das enzimas responsáveis pela metabolização dos medicamentos. Lembrando que a metabolização é uma etapa fundamental para que os medicamentos sejam eliminados do nosso corpo depois que eles já realizaram as atividades deles. O problema é que o álcool deixa as enzimas CYP, que são as que fazem esse trabalho, assim, ligadas no 220. Resultado, a metabolização dos medicamentos é mais rápida e o medicamento que você tomou, ele não tem tempo hábil para realizar as atividades dele, seja eliminar bactérias ou aliviar uma dor, enfim. Essa redução na concentração do medicamento no seu corpo, ela compromete o efeito terapêutico. E olha que problemão que a gente tem em mãos agora. Então, se beber, não case, ou melhor, se beber, não trate. Se você estiver em tratamento, não beba. Um outro tipo de interação medicamentosa que pode acontecer é entre o medicamento e exames laboratoriais. Isso mesmo. A metionina presente no medicamento chamado Silimalon 140, ela pode alterar o pH da urina e promover um falso positivo na pesquisa de corpos cetônicos, que é uma condição presente em pacientes diabéticos. No caso da amoxicilina, ela promove a falsa presença de glicose na urina. Quando eu digo falsa, por quê? Porque quando a urina chega no laboratório de análises clínicas, os profissionais vão avaliar ela quanto à presença de glicose também, dentre outras coisas. E eles obtêm um resultado positivo, mostrando que tem glicose ali dentro. Só que não, é por causa do medicamento. E há outros níveis de
glicose na urina sugerem o quê? Que o paciente é diabético. Então, o farmacêutico, o biomédico, o biólogo, no momento de avaliar os resultados do paciente e liberar esse laudo, ele vai ver essa discrepância. Ele vai ver que tem altos níveis de glicose na urina, mas, por exemplo, não tem no sangue do paciente. Então, esses resultados não batem. O que o profissional vai fazer? Ele vai pedir uma nova amostra. Então, dica de ouro: quando você for fazer algum exame laboratorial, informe todos os medicamentos que você utiliza, por mais simples que eles possam parecer. O quinto tipo de interação medicamentosa que nós vamos falar aqui hoje é a interação entre medicamento e plantas medicinais. Esse é um assunto bem amplo, mas aqui nós vamos abordar aqui costuma trazer mais problemas, que é a erva de São João, ou Hipericum perforata. Essa planta medicinal ela é utilizada por algumas pessoas para o tratamento de sintomas leves de depressão. Contudo, ela é capaz de interferir no tratamento de diversas outras patologias devido à interação dela com uma lista ampla de medicamentos que eu vou colocar aqui do lado e depois deixo na descrição do vídeo também. Então, assim, vai desde digitálicos para o tratamento da insuficiência cardíaca até alguns medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, como o tamoxifeno. Então, tenha muito cuidado ao utilizar plantas medicinais. Quando você for na consulta com o seu médico, informe também as plantas que você utiliza, os chás que vocês utilizam. Isso é de suma importância para o seu tratamento, isso é de suma importância para a sua saúde. Tratamentos podem ser comprometidos e doenças podem avançar simplesmente porque ela está utilizando um chá e isso está atrapalhando o efeito do medicamento que ela está usando. O sexto e último tipo de interação medicamentosa que nós abordaremos é aquele entre medicamentos e medicamentos. Um exemplo bem comum de interação medicamentosa é aquela que ocorre entre antiácidos e anti-inflamatórios. Os medicamentos antiácidos, eles podem reduzir a absorção dos anti-inflamatórios, reduzindo assim o seu efeito terapêutico. Mas por que isso acontece? Os antiácidos, eles reduzem a acidez no nosso estômago. E os anti-inflamatórios, eles justamente precisam do pH ácido do estômago para que eles possam ser melhor absorvidos. Quando for iniciar um tratamento com algum anti-inflamatório, informe ao seu médico sobre todos os outros medicamentos que você utiliza, inclusive antiácidos. O segundo exemplo que eu trago para vocês sobre a interação do tipo medicamento seria entre a valsartana, que é um antihipertensivo, e o bisoprolol, que é um beta-bloqueador. Ele é usado para controlar a força e a frequência com que o seu coração bate. Pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, utilizam ele. Só que a combinação desses medicamentos elevam os níveis de potássio no sangue do paciente. Aí vocês podem pensar, então é melhor não usar. Não é isso. A recomendação é que esse paciente seja monitorado e que os níveis de potássio sejam regularmente avaliados. A hiperpotassemia é um problema que costuma gerar sintomas neuromusculares, resultando em fraqueza muscular, toxicidade cardíaca e, se for grave, pode evoluir para fibrilação ventricular e assistolia. Por isso que é importante utilizar medicamentos e ser monitorado e acompanhado por um médico, por um farmacêutico. Pessoal, até aqui nós vimos que algumas interações a gente não consegue impedir que elas ocorram, como no caso da valsartana e do bisoprolol. Ela tem apenas que ser monitorada e ajustada às doses desses medicamentos, correto? Mas a gente pode sim fazer algumas coisas para prevenir o aparecimento de interações medicamentosas. Então aqui vão algumas dicas para vocês, inclusive para você, mãe, me escuta. Bem, sempre que for numa consulta com o médico, leve a sua receita anterior, independente de ser médico novo, o seu médico antigo. Mas o tratamento não mudou. Mas o tratamento mudou. Leve as receitas, porque os profissionais de saúde, nós temos vários pacientes e às vezes a gente não lembra exatamente de tudo de cada paciente. Então, leve a receita, ajude o seu médico, ajude o farmacêutico. Ele vai olhar aquilo e vai ficar mais claro para ele do tratamento que você está realizando e de como isso deve evoluir e de que pontos ele deve avaliar. Pergunte se o medicamento pode ser tomado junto com o alimento ou se, ao contrário, deve-se evitar tomar esse medicamento bem longe das refeições. Informe ao seu médico ou farmacêutico com o qual você está conversando sobre todos os medicamentos que você utiliza. E como eu mencionei antes, sobre os chás que você utiliza, sobre as plantas medicinais, sobre medicamentos sintéticos,
sobre produtos naturais, homeopáticos, informe tudo. Durante qualquer tratamento com medicamentos, não utilize bebida alcoólica. Tá com dúvidas? Converse com o farmacêutico, ele pode te ajudar. E quando for fazer exames laboratoriais, informe também todos os medicamentos que você utiliza, inclusive os chás e as plantas medicinais. E para concluir, utilizar medicamentos com responsabilidade e orientação adequada previne a ocorrência de interações medicamentosas e de outros problemas relacionados com o uso de medicamentos e protege a sua saúde. As referências que eu utilizei para preparar esse vídeo estão na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo muito que vocês retenham essas informações e utilizem elas no dia a dia de vocês. Não coloquem as suas vidas em risco, nem das pessoas que vocês amam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like. E outra coisa, você já teve algum problema com interação medicamentosa ou conhece alguém que já teve? Conta pra gente, deixa aqui nos comentários, tá bom? E até a próxima, pessoal. E não se esqueçam, o conhecimento é uma ferramenta para você tomar as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. Bom final de semana e tchauzinho!